Foi pesquisar para montar um PC e fazer um upgrade e de repente se deparou com esses preços maravilhosos de placas de vídeo, né? Eu sei, realmente não tá muito fácil, mas eu vou dizer para você que existe uma alternativa. Se você está querendo trocar o seu setup antigo ou mesmo montar uma nova configuração, o seu primeiro PC, talvez eu tenha a solução para o problema da alta de preço das placas de vídeo. Você deveria optar pela APU. Sim, uma APU. Eu sei, não é nenhuma novidade, provavelmente já devem ter te falado isso, mas talvez não tenham te falado dessas especificamente, que são alternativas bem melhores. Pois é, as APUs já estão aí faz algum tempo, desde as primeiras APUs, a 6, a 8, a 10, a 12, que a gente tinha baseado na mesma arquitetura do FX, a gente já tem processador com gráfico integrado. Na verdade, a gente tem processador com gráfico integrado há algum tempo. A Intel tem algumas alternativas de processador com gráfico integrado. Mas, como você já deve saber, o gráfico integrado da Intel não é exatamente um gráfico gamer. Você não vai conseguir rodar muitos jogos com o gráfico integrado que tem nos processadores da Intel, independente da geração. Claro que a gente teve algumas melhorias com os Iris, ou os Iris Pro da nova geração, mas eles ainda ficam atrás, sabe do quê? Dos processadores com Vega integrado. Sim, a Vega ainda sobrevive e a gente já mostrou aqui para vocês alguns setups. Na verdade, o nosso tutorial com o primeiro PC Gamer que a gente montou aqui foi com uma APU, com o Ryzen 3 2200G. O Ryzen 3 2200G recebeu um sucessor, que é o Ryzen 3 3200G, que na verdade é o mesmo processador com um pouquinho mais de overclock, assim como o Ryzen 5 2400G recebeu um sucessor com o Ryzen 5 3400G. Na verdade, ele é o único que teve reais melhorias de geração para geração. Se comparar o 2200G com o 3200G, a diferença é mínima, enquanto que com o 2400G e 3400G tem uma diferença um pouco maior. O grande problema, ou na verdade o grande detalhe, não chega a ser um problema, mas uma característica do produto é que, como as APUs da geração anterior utilizam uma configuração diferente com os CCDs, a gente tem ali uma latência interna um pouco maior, o que traz um desempenho um pouco mais baixo. E com o gráfico integrado tomando um espaço físico ali dentro, é claro que não dá para trazer exatamente a mesma performance que você veria, por exemplo, num Ryzen 5 2600. Então, a gente não tem a mesma performance em single e multithread que deveria ter de um processador sem o gráfico integrado nas APUs da geração anterior. Ainda tem um detalhe importante que, apesar de não ser normal você combinar uma APU dessa com uma placa de vídeo high-end, com uma placa de vídeo que vai exigir tanto desempenho, esses processadores estão limitados a PCI Express 8X. Então ele fica limitado e, claro, em alguns casos você pode perder um pouquinho de performance, mas isso são casos extremos onde já nem faz mais sentido combinar essas APUs. E cadê as APUs de nova geração, Robson? A gente teve aí praticamente um requentation das APUs da geração anterior. Bom, a AMD anunciou as APUs da série 4000. E você deve ter notado que não tem nenhum Ryzen 4000, não tem um Ryzen 5 4600, nem um 4700, nem um 4800 para desktop. Isso porque a numeração 4000 acabou ficando para as APUs e para os notebooks. E sim, essas APUs existem e, curiosamente, elas são muito boas, mas só agora elas apareceram aqui no Brasil. Elas estavam disponíveis só lá fora, só pelo AliExpress, mas agora a gente tem acesso aqui às APUs, o Ryzen 5 4650G e o Ryzen 3 4350G. São duas APUs que têm diferenças bem importantes em relação à geração anterior. A gente tem aqui agora um design monolítico, ou seja, a gente não tem mais a divisão dos CCDs e também da controladora que ficava separado, que adicionava uma latência interna. Aqui a gente tem um design monolítico, ou seja, fica tudo dentro blocado, e a gente tem aqui a arquitetura Zen 2, que trouxe importantes melhorias e ganhos de desempenho em relação à geração anterior. O gráfico integrado ainda é por conta das Vega. A gente tem aqui Vega, inclusive com menos núcleos do que na geração anterior, mas com um clock bem maior. A gente saiu da casa dos 1300, 1500 MHz para casa de 1700, 1900 MHz, o que acaba compensando essa diferença. Em relação a clocks, o Ryzen 3 Pro 4350G traz um clock base de 3.8
e um boost para 4.0, enquanto o 4650G traz um base de 3.7 e boost para 4.2. A configuração de núcleos fica em 4 cores e 8 threads para o 4350G e 6 cores e 12 threads para o 4650G. O mais interessante, como eu disse para vocês, é que eles são Zen 2. Então, basicamente o que a gente tem aqui é como se fosse um Ryzen 3 3100 ou 3300X, algo no meio do caminho com o 4350G e um desempenho de Ryzen 5 3600 com o Ryzen 5 4650G. A gente já viu alguns testes aqui em alguns canais, como o Adrenaline, ou mesmo com o Casual Games, que trouxe aqui alguns testes, inclusive o Giancarlo também testou lá no The Overclocking Page. Aqui a gente tem uma boa margem para overclock com ganhos bem interessantes na parte de CPU e overclock também no gráfico integrado, o que traz um ganho bem interessante, como a gente viu na geração anterior, onde era bem fácil subir o gráfico integrado no overclock. A diferença desses modelos é que eles são modelos Pro, e aí você deve estar pensando, tá, mas qual que é a diferença do modelo Pro para o normal? Bom, o modelo Pro é voltado para o mercado corporativo, então ele tem algumas features a mais de segurança, como algumas features de memória que não estão disponíveis no mercado doméstico. Uma outra diferença importante em relação aos processadores comuns, que não são Pro, é que eles não possuem suporte a overclock. Mas tem um detalhe aí, eles não possuem suporte a overclock no software da AMD. Se você utilizar BIOS, você consegue fazer normalmente overclock, o que torna uma alternativa bem interessante e ainda mais interessante com o suporte para memória. A controladora de memória do Zen 2 é bem melhor do que as gerações anteriores, o que permite clocks bem mais altos. O que também traz ganho para o gráfico integrado, que utiliza a memória RAM como memória de vídeo. Então, clocks mais elevados devem trazer ganhos bem interessantes. As versões desses processadores que a gente encontra aqui no Brasil são as versões multipack, o que quer dizer que elas trazem o processador num blister, aquele blister tradicional que você vê dos processadores, né, aquela embalagem que protege o CPU, e o cooler box original, que nesse caso são os Wraith Stealth para ambos os modelos. Esses processadores têm um TDP de 65 watts, o que é bem baixo e dentro do range do Wraith Stealth. A diferença desses processadores para os processadores habituais praticamente é essa, ou seja, os processadores comerciais com a caixa, eles vêm com a caixa, com o box, enquanto que essas versões são voltadas para produção em massa. Então, como elas vão voltadas para a montagem dos computadores, não tem a necessidade das caixas, né? A grande vantagem é realmente o desempenho e o preço. Como eu falei, você está pagando por um CPU Zen 2 com Vega integrada, com um bom desempenho superior à geração anterior, superior ao 2200G, ao 3400G, ou mesmo a primeira geração de APUs com Vega, e você ainda vai pagar menos por isso. Em relação à garantia, eles têm o mesmo tempo de garantia, não tem nenhum tipo de dano à performance, ou seja, você não tem nenhum prejuízo por ser Pro. Na verdade, você tem algumas features a mais que, na verdade, você talvez não vá usar e pode até desativar algumas features de memória que pode adicionar um pouco de tempo de latência na sua memória, que você pode desativar para, inclusive, melhorar um pouco a performance. Então, praticamente, o que você vai ter aqui é um processador mais novo, com mais desempenho e também com capacidade de upgrade. O ponto mais interessante é justamente a gente ter um 4650G e um 4350G, que são bons para upgrade. Diferente da geração anterior com 3400G ou 3200G, onde para fazer um upgrade você ficava limitado a placas MIDI, aqui você consegue ir bem além nas placas de vídeo, o que se torna uma alternativa bem interessante para quem está querendo montar o setup agora sem placa de vídeo e manter o setup para quando houver disponibilidade de placa de vídeo, o que deve acontecer daqui a um longo tempo. Com o gráfico integrado você vai conseguir jogar vários títulos com uma boa qualidade, com uma boa taxa de FPS e depois ainda vai conseguir fazer upgrade para uma GPU bem mais forte, já que o desempenho do Ryzen 5 3600, como a gente já mostrou várias vezes aqui no canal, é suficiente para empurrar praticamente qualquer placa de vídeo. Uma informação importante é que se você está pensando em comprar esses processadores, você deve optar por placas B450, X470 ou superiores. Uma B350, uma X370 ou mesmo uma A320 não são compatíveis com esses CPUs por questão justamente de retrocompatibilidade. Para as placas-mãe mais novas é só você conferir lá na lista de compatibilidade para saber se a BIOS que ela está sendo usada no momento, a BIOS que ela foi enviada, ela tem suporte para esse processador. Lá na Terabyte eles sempre mandam com BIOS atualizados, mas é sempre bom você dar uma olhada no vendedor onde você está comprando a placa-mãe se ela já tem suporte nativo. Isso deve acontecer com as placas mais modernas como B550 e X570, mas nas B450 que estão sendo enviadas mais recentemente, elas normalmente acompanham as últimas versões de BIOS. Então confere lá qual que é a versão mais atual que dá suporte a esses processadores. Essas APUs são perfeitas para o momento que a gente está vivendo agora, onde as placas
de vídeo estão bem caras e os gráficos integrados podem salvar por enquanto, então você não vai ter uma péssima experiência utilizando o gráfico integrado e depois ainda vai ter uma boa margem para utilizar placas de vídeo. Você pode combinar com uma outra placa de vídeo sem ficar com aquele pensamento de que na verdade você não está utilizando todo o potencial da placa de vídeo, que era um detalhe em relação às APUs da geração anterior. Eu achei bem interessante o 4650G nesse sentido, são 6 cores e 12 threads, praticamente um 3600 com um ótimo gráfico integrado. Claro que ele custa mais caro do que o 4350G, mas vai dar uma longevidade muito boa, afinal a gente não sabe quando exatamente o preço das placas de vídeo vão baixar. Mas definitivamente o 4350G também é uma ótima alternativa, considerando o poder de processamento do gráfico integrado e ser um processador com 4 cores e 8 threads com bom desempenho, ele também é uma excelente alternativa, na verdade uma alternativa até melhor do que um 3400G. A gente vai trazer mais testes por aqui, mas eu quero sugestões de vocês nos comentários do que vocês gostariam de ver de testes. Eu vou testar inicialmente com gráfico integrado, trazer para vocês um pouco da experiência das duas APUs, como que é rodar, lógico, com algumas configurações customizadas no mínimo em alguns jogos e tentar alguns jogos mais novos, mais pesados para ver como se comporta, e vou testar também depois combinado com uma placa de vídeo para a gente ver qual que é a performance do CPU em si sem o gráfico integrado, para ver qual placa de vídeo a gente consegue empurrar. Então, se vocês têm sugestões, deixem aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!